Olá, você está no canal Direito Administrativo On Demand, do canal com videoaulas de Direito Administrativo para concurso público, que você assiste quando, onde e como você quiser. Eu sou o professor Gustavo Souza e essa é a aula de número 9 aqui do canal. E o tema da aula é a função administrativa. E eu começo relembrando que a função administrativa é um dos elementos que compõem o conceito de direito administrativo. A aula número 1 do canal tratou desse conceito. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista essa aula. Mas relembrando esse conceito que a gente deu nessa aula, o direito administrativo é ramo do direito público que estuda normas e princípios reguladores da função administrativa. Daí a importância de uma aula para estudar esse elemento. Primeiramente, vamos definir o que é função. E a função, conforme doutrina, é definida como uma atividade que é exercida por alguém em interesse de outra pessoa. Como, por exemplo, a gente pode falar da função do advogado. O advogado atua no interesse de outra pessoa, no caso do seu cliente. Da mesma forma, a função do tutor. O tutor atua no interesse do tutelado. E essa atividade de caráter funcional, ou seja, atividade que é exercida no interesse de outra pessoa, é a categoria de atividade que é estudada pelo direito administrativo. O agente público, de fato, exerce uma atividade funcional, ou seja, ele exerce uma função, porque ele atua em nome próprio, mas no interesse público. Por isso, exerce ele uma função. Em relação ao interesse público, há duas categorias, há dois tipos de interesse público. O interesse público primário, por exemplo, é o interesse da coletividade, o interesse de todos os cidadãos, de todos os administrados. E o interesse público secundário é o interesse patrimonial do Estado, Estado considerado como uma pessoa jurídica. Na defesa desse interesse patrimonial, são aplicados institutos e conceitos de direito privado. Porém, a defesa desse interesse visa, ao final das contas, alcançar o interesse público primário, que é o interesse público de toda a coletividade. E, finalmente, a gente chega ao conceito de função administrativa. E a função administrativa pode ser conceituada como uma atividade que é exercida preponderantemente pelo poder executivo, uma atividade de caráter infralegal e que faz uso de prerrogativas instrumentais. Dado esse conceito, a gente passa a analisar cada um dos seus elementos. E o primeiro desses elementos é a atividade exercida preponderantemente pelo poder executivo. A função administrativa é dita a função típica do poder executivo. Mas por que preponderantemente e não exclusivamente, não privativamente? Porque a função administrativa ela também é exercida pelos demais poderes, como função atípica. Portanto, exerce também a função administrativa, atipicamente, o poder legislativo e o poder judiciário. O segundo elemento do conceito de função administrativa é que ela é uma atividade de caráter infralegal, ou seja, é uma atividade que está absolutamente subordinada, limitada ao que prescreve a lei, em respeito ao conhecido, ao famigerado princípio da legalidade, que é a garantia do chamado Estado de Direito, porque qualquer ato administrativo que viole a lei é considerado inválido. E o terceiro elemento que compõe o conceito da função administrativa é o fato dela utilizar prerrogativas instrumentais. O que é isso? Bem, o agente público possui poderes especiais. Esses poderes que são seus instrumentos de atuação. Muitos doutrinadores gostam de chamar esses instrumentos não só de poderes, mas de poder-dever, porque esses poderes estão totalmente vinculados à defesa do interesse público. Lembre-se que uma função, inclusive a função administrativa, é uma atividade em que se atua em nome próprio, mas no interesse de uma outra pessoa. E qualquer ato desse agente que seja alheio ao interesse público será considerado um ato nulo. Esse ato estará maculado pelo desvio de finalidade, que alguns doutrinadores e algumas provas de concurso costumam chamar de predestinação ilícita. Portanto, desvio de finalidade ou predestinação ilícita. E para terminar essa parte teórica, a gente vai falar um pouquinho sobre função
de governo. Qual a diferença da função de governo e da função administrativa? Bem, a função de governo é a atividade diretiva do Estado, ou seja, é a atividade utilizada na condução de altos interesses da coletividade. O ato de governo, portanto, é um ato político e a competência para exercê-lo, ela decorre diretamente da Constituição Federal e não da lei, como acontece na função administrativa. Outra característica do ato de governo é que ele é dotado de ampla discricionariedade, uma discricionariedade bem maior em relação à função administrativa. E como exemplos de ato de governo, nós temos a declaração da guerra pelo presidente da República e também a intervenção federal nos estados e nos municípios. São esses dois exemplos, atos de governo, atos políticos cuja competência decorre diretamente da Constituição e dotados de ampla discricionariedade. E a diferença fundamental entre a função de governo e a função administrativa está no regime jurídico que rege essas duas funções, não necessariamente na competência para exercer uma ou outra função, porque ambas essas funções, tanto a de governo quanto a administrativa, são desempenhadas preponderantemente, não exclusivamente, mas preponderantemente pelo poder executivo. Porém, a função de governo ela é regulada por disposições constitucionais, enquanto a função administrativa ela é regulada por disposições legais. Muito bem, essa foi a parte teórica dessa aula de número 9. Agora a gente passa à resolução de questões de concurso público cobrando esse conteúdo. E a primeira questão é do CESP, caiu em uma prova do DEPEN para o cargo de especialista. E a questão pedia para você julgar a seguinte afirmativa. A função administrativa ou executiva é exercida privativamente pelo poder executivo, certo ou errado? E a questão está errada. A gente viu nesta aula que a função administrativa ela é exercida de forma preponderante pelo poder executivo, mas não de forma privativa, porque a função administrativa também é exercida pelos outros poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Portanto, errada essa primeira questão. Essa questão também é do CESP, caiu para uma prova do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, prova para analista judiciário. E a questão, para julgar se estava certo ou errado, era a seguinte. Os princípios constitucionais da administração pública se limitam à esfera do poder executivo, já que o poder judiciário e o poder legislativo não exercem função administrativa, certo ou errado? É claro que está errado, novamente. A função administrativa é exercida pelos três poderes. Só que ela é exercida de forma preponderante pelo poder executivo, como uma função típica, e de forma atípica pelos demais poderes. Portanto, errada também essa questão. Todos os poderes exercem, sim, função administrativa e, por esse motivo, os princípios da administração pública também se aplicam na esfera desses poderes. Mais uma questão agora da VUNESP, caiu para o SP-Trans. Era uma prova para advogado pleno. E a questão pedia o seguinte. Assinale a alternativa que contempla corretamente ato emanado da função administrativa. E seguem as opções da questão. Letra A, veto do chefe do executivo a projeto de lei. Letra B, nomeação de um servidor público. Letra C, decisão do juiz que manda pagar reajuste nos vencimentos dos servidores. Letra D, edição de medida provisória pelo presidente da República. E letra E, regimento interno de um órgão do Poder Judiciário. E aí, qual a resposta correta dessa questão? Qual desses itens representa um ato emanado da função administrativa? E a letra correta é a letra B. É ato da função administrativa a nomeação de um servidor público. A letra A, o veto do chefe do Poder Executivo a um projeto de lei, não é um ato de função administrativa, é um ato emanado da função legislativa, que é exercida de forma atípica pelo Poder Executivo. A função legislativa ela é típica do Poder Legislativo, mas exercida atipicamente também pelo Poder Executivo. Portanto, a letra A estava errada. A letra C, a decisão de um juiz não é um ato administrativo, é um ato judicial.
A edição de medida provisória da letra D é um ato da função legislativa que é exercida atipicamente pelo Poder Executivo. E o regimento interno de um órgão do Poder Judiciário também é manifestação da função legislativa que é exercida de forma atípica também pelo Poder Judiciário. Portanto, a resposta certa da questão, que correspondia a um ato emanado da função administrativa, era apenas a letra B, a nomeação de um servidor público. Mais uma questão do CESP, agora para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Era uma prova de conhecimentos gerais e o candidato deveria julgar o seguinte item. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público, certo ou errado? E essa questão está errada, porque a gente viu na aula que há dois tipos de interesse público, o primário e o secundário. O primário é aquele diretamente relacionado à coletividade, e o secundário está relacionado à defesa do interesse patrimonial do Estado. E nesse aspecto a administração utiliza também de institutos do direito privado. Portanto, a gente não pode dizer que a função administrativa somente será exercida sob o regime de direito público, porque na defesa do interesse patrimonial do Estado, ela utiliza também de institutos do direito privado. Portanto, essa questão estava errada. Mais uma questão para a prova de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Também um item para você julgar se estava certo ou errado. E ele dizia o seguinte: sinônimo de função de governo para a doutrina brasileira, a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses públicos, atendendo às necessidades da população, inclusive mediante intervenção na economia. Certo ou errado? Essa questão está errada pelo que ela diz lá no início, que a função administrativa é sinônimo de função de governo. E não, a gente viu que essas duas funções são diferentes, não em relação à competência, mas em relação ao regime jurídico. A função de governo é regida diretamente pela Constituição, enquanto a função administrativa ela é regida pelas leis, ela tem caráter infralegal, como a gente viu lá quando definiu a função administrativa. O resto da afirmação, que diz que a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses públicos, ela está correta. Só está errada mesmo porque diz ser sinônimo de função de governo e não é. Portanto, errada essa afirmação. E agora a última questão dessa aula de número 9 foi uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Caiu para esse órgão aí, SEGEP, que é a Secretaria de Estado de Gestão e Previdência do Estado do Maranhão. Era uma prova para o cargo de agente penitenciário. E a questão pedia o seguinte: a doutrina administrativa aponta a existência de uma diferença entre a função de governo e a função administrativa. Diante dessa diferenciação, analise as afirmativas a seguir. E as afirmativas eram as seguintes. Afirmativa 1. As funções de governo estão mais próximas ao objeto do direito constitucional, enquanto a função administrativa é objeto do direito administrativo. Afirmativa 2. A função de governo tem como um de seus objetivos estabelecer diretrizes políticas, enquanto a função administrativa se volta para a tarefa de executar essas diretrizes. E a terceira afirmativa, a expressão administração pública, quando tomada em sentido amplo, engloba as funções administrativas e as funções de governo. E o candidato devia assinalar uma das seguintes alternativas. Letra A, se todas as afirmativas estiverem corretas. Letra B, se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Letra C, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Letra D, se somente a afirmativa 2. E letra E, se somente a afirmativa 3 estiver correta. E aí, qual você acha que é a resposta correta desta questão? Bem, para responder essa questão, vamos voltar às alternativas e a primeira delas era a seguinte: as funções de governo estão mais próximas ao objeto do direito constitucional, enquanto a função administrativa é objeto do direito administrativo. E aí, essa afirmativa está certa ou está errada?
ela está certa. É isso mesmo. Como a gente viu, as funções de governo são reguladas pela Constituição Federal, enquanto as funções administrativas são funções reguladas pela lei. Tem caráter infralegal. Portanto, o item 1, correto. O item 2 dizia: a função de governo tem como um de seus objetivos estabelecer diretrizes políticas, enquanto a função administrativa se volta para a tarefa de executar essas diretrizes. E aí, essa está certa ou está errada? Item 2 também correto. A função de governo, como a gente também viu nessa aula, é uma função política relacionada ao atendimento dos altos interesses da nação, do Estado. Por isso também relacionada com o estabelecimento de diretrizes políticas, ao passo que a função administrativa, como está dizendo o item 2, ela se volta à execução dessas diretrizes. Portanto, o item 2 também correto. E, finalmente, o item 3, a expressão administração pública, quando tomada em sentido amplo, engloba as funções administrativas e as funções de governo. E aí, certo ou errado esse último item da questão? Também correto o item 3, a definição de administração pública, a gente viu lá na aula de número 4. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que assista. Nessa aula eu disse que a administração pública pode ser tomada em dois sentidos, um sentido amplo, ou lato sensu, e um sentido estrito, ou stricto sensu. No sentido amplo, a administração pública inclui as funções administrativas e as funções de governo. No sentido estrito, stricto sensu, apenas as funções administrativas. Por isso, o item 3 está correto. Estando todas essas afirmativas corretas, o gabarito dessa questão era a letra A. Todas as afirmativas estavam corretas. Muito bem, chegamos ao fim da nossa aula de número 9 aqui do canal Direito Administrativo On Demand. Nessa aula tratamos da função administrativa e essa aula também encerra essa parte introdutória do direito administrativo. Portanto, se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você, dê um gostei aí embaixo do vídeo. Aproveite também e se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal, para você não perder nenhuma videoaula. E se você já está inscrito, não esqueça de clicar no sininho para ser notificado toda vez que tiver videoaula nova aqui no canal, ok? Por enquanto eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e até a próxima.